Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Anarconoob. Meu nome é Thiago e nesse primeiro episódio do Anarcozone desse ano, eu gostaria de abordar um assunto que na questão do anarcapitalismo é um pouquinho complicado e que eu penso que merece um episódio, né? Eu falo das não só das brigas entre gradualistas, né, brutalistas, agoristas e qualquer variedade de segmentos que se tem, né, como também na criação de líderes, bota aspas aí, né, para, né, principalmente nos meios virtuais, né, para se criar o caminho certo para o anarcapitalismo, né? E é por isso que eu falei que é meio perigoso, né? Porque assim, essa questão de pegar uma pessoa de certa forma influente no meio e botá-la no papel de líder, né, é um pouquinho complicado, né? Mesmo porque para quem não, mesmo porque assim, o anarcapitalismo ele já meio que prega ele já fala sobre o problema de se criar líderes, né, de se criar pessoas em que as pessoas devem seguir meio que cegamente, né? Isso é um fenômeno muito normal no âmbito, assim, sob um ponto de vista estatista, né? Quando você determina, quando você pensa da forma estatal, né? Assim, que precisa de um Estado, é normal que esse tipo de pensamento seja criado, né? É o famoso volta que muda, mas isso é uma outra história. Então, assim, para quem não sabe, né, o anarcapitalismo, o libertarianismo, eles são de certa forma unos, né? As pessoas concordam, os libertários e anarcapitalistas concordam em muitas coisas, né? Por exemplo, na defesa da propriedade privada, do pacto de não agressão, apesar disso ser uma coisa mais ou menos discutível, né? Uma série de pensamento um pouquinho mais profundo com relação a isso que permite isso, né? Que permite dialogar com essa ideia, né? Mas a qual eu não vou me estender muito porque para mim é uma questão meio ainda muito nebulosa, mas enfim. Só que, né, é natural que com as pessoas que concordam com certos pontos pensam de formas diferentes de se atingir aquilo, né? É o que no meio libertário se brinca como o ancapistão. Né? Seria um país, bota aspas aí, em que as pessoas seriam livres ao ponto de não precisarem necessariamente de uma força coercitiva, né? Ou seja, não há um governo coercitivo que... Mas enfim, é natural que as pessoas busquem métodos diferentes, né? Há aqueles que levantam um certo paradoxo, como é o caso do gradualismo, né? Em que se permite falar assim, para chegar ao ancapistão é bom se começar a eleger políticos
com pensamento libertário, com pensamento de liberdade, para ir acabando aos poucos com a máquina estatal por dentro, né? E tem os algoritmos, né? Perdoem se eu estiver falando alguma merda, mas é basicamente buscar uma revolução, né? O que também é meio complicado de se dizer, de se fazer, né? Assim como o gradualismo e tudo mais. Ou seja, em outras palavras, há meios diferentes, né, de se conquistar o mesmo ponto, né? E que na cabeça das pessoas que aderem a essas ideias faz completo sentido, né? E então então o que tem acontecido é justamente o surgimento de influentes, principalmente youtubers, né, que fazem conteúdo libertário, o que tem todo o seu mérito, né? Eu penso que é extremamente válido, né? E tem acontecido que as pessoas fãs, né, que os fãs dessas pessoas acabam meio que falando que empregando tudo que essa pessoa fala seja uma verdade irrefutável e tudo mais. E portanto acaba gerando certas brigas, né? Porque assim, um cara do canal X fala que é influente, fala uma coisa, aí vem um outro cara do canal Y fala outra coisa, meio que critica o primeiro e tudo mais, e fica nessa briga, né? Fica nessa peleja, né? Como se costumavam dizer antigamente. E no final, só que o que acontece é o seguinte, no final das contas, né, essa briga, entre aspas, acaba ficando numa coisa inútil, né, diga-se de passagem, entendeu? Porque aí fica, não, você não é libertário, não, você não é ANCAP, não, você é você que não é, sabe, essa briguinha briguinha besta, né? E no final das contas acaba ninguém ajudando pela liberdade, né? Que é uma coisa que eu sinceramente tento fazer aqui, né? Para quem já ouviu meus outros episódios desse programa, vê que pode perceber que eu busco sempre explicar o porquê das coisas, o porquê que o que de onde vem a ideia de propriedade privada, por exemplo, por que ela deve ser defendida, quais são as implicações não só físicas, não só coisas mais, não só práticas, mas também filosóficas daquilo, entendeu? O que é capitalismo, o que é socialismo, né? O que está por trás de certos diálogos humanistas, né? Eu não estou falando, como eu falei, não são todos, né? Mas isso é uma outra história. Então, assim, no final das contas, né, fica sempre nesse 0 a 0, por assim dizer. E é uma coisa que eu sinceramente eu não apoio, que eu acho que é uma puta de uma perca de tempo, né? Porque nesse mesmo tempo que você para pra fazer um vídeo, ou sei lá, fazer um vídeo, fazer um podcast, fazer uma coisa, no intuito de criticar, né? Se não for uma crítica construtiva, né? Eu acho eu penso que essa energia poderia ser gasta em outra coisa, entendeu? Por exemplo, explicar o porquê que o porquê que talvez essa crítica que ele esteja fazendo pode ser um caminho melhor, né? Ou, por exemplo, se a outra pessoa está falhando,
né, nesse sentido como libertário, como ANCAP, né? É, por que que é bom explicar o porquê, sabe? Ah, ele tá falando isso por causa que é, é possível viver sobreviver desse ponto de vista que isso e isso, entendeu? Não ficar, tá vendo? Eu falei que não era, entendeu? Mas assim, no fim, e quando isso acontece, né, vira guerra de partido, infelizmente, né? Porque os próprios fãs de cada canal começam a se degladiar, entendeu? Isso sem contar que tem gente que é colocada nessa posição e começa a se achar melhor. Ah, eu sou mais libertário que todo mundo, tá ligado? Eu já falei, eu vivo falando pros meus amigos libertários, meus amigos ANCAPs, é, que que assim é sempre estupidez você ver pela pessoa, né? Se a pessoa falha, começa a defender aquele ou outro político, né? Mano, ignora, simplesmente, sabe? Eu penso que é as ideias que valem, né? Porque assim, se nós libertários, isso eu tô falando de uma forma meio que geral, apesar de eu não gostar desse, né? Se a gente não souber, por exemplo, como separar as ideias, saber filtrar as ideias, tá, a ideia, sei lá, é, eu não concordo com essa atitude de tal pessoa, mas eu vou ver o que ela tem de bom, o que ela fala de bom em prol da liberdade, entendeu? Se ela defende de político, cara, ignora. Ah, é um ponto que você pode criticar? É um ponto que você pode criticar. Você pode falar assim, olha, eu não concordo com ele nesse ponto por causa disso, disso, disso. Porque ele começa a babar ovo pra político, entendeu? Não começar com taxação de, por exemplo, o cara é bolsonarista, o cara é lulista, o cara é whatever, entendeu? Mas assim, tipo, é aquilo, é saber filtrar o que a outra pessoa tá falando, né? E não vangloriar o que aquela pessoa tá falando, tipo, não vangloriar o nome da pessoa, entendeu? Pode ser que você tenha um certo apreço por aquele ou aquele, por um YouTube X ou um YouTube Y, porque eles apresentaram o libertarianismo, porque eles começaram a te fazer pensar, cara, isso é ótimo, mas não idolatrar ele, não colocar tipo, esse cara deveria ser o líder ANCAP. É justamente a beleza de ser ANCAP, é essa, tá ligado? De não. Você não precisar de outras pessoas. Você pode concordar com outra pessoa, você pode incorporar as ideias da outra pessoa na sua vida, mas não idolatrar a pessoa. Entendeu? É justamente esse o problema de quando se de política em geral. Entendeu? O problema. O maior problema da política em si, seja de direita, seja de esquerda, é justamente o cara falar assim, não, esse cara tá fazendo certo, esse cara deve ser o líder, né? Esse cara é o melhor para conduzir uma nação, esse cara não serve para conduzir, entendeu? Porque assim, no final das contas é tudo uma banda de parasita, né? E no libertarianismo, a ideia o fim vai ser esse, justamente por causa da mentalidade estatista, entendeu? De querer falar assim, nós precisamos seguir alguém, entendeu? Quando assim, por isso que até existe assim, aquela galera que fala, uma zoeira que fala que é libertine, né?
para quem não sabe, dentro dos movimentos libertários existem os libertins. É aquela galera que só fica xingando no Twitter, no Facebook, querendo debater, não aprende porra nenhuma, ou desculpa pelo palavrão, a propósito, né? Não incorpora aquela filosofia, aqueles ensinamentos na, na vida, né? Quando você vê um noticiário, você saber o que está criticando, entendeu? Cara, eu estudo pouco alguns poucos livros que eu li, né? Eu utilizo aquilo para poder criticar, para aquilo para poder fazer meu ponto, entendeu? E é por isso que eu não falo também muito sobre o próprio libertarianismo. Existem tantas faixas de libertarianismo que como eu não conheço, eu não posso falar muito, entendeu? Tá certo que no início desse meu podcast eu falava muito, me dediquei o que, 1 ou 2 episódios falando, criticando o Cogos em certos pontos, mas eu penso que eu expliquei o porquê que eu tô criticando ele, entendeu? E aonde que ele tá falhando, né? Eu não tenho um ódio, né? Aquilo, né? Eu falo isso porque assim, eu não vou falar que eu sou, né? Não quero cair numa falsa superioridade, entendeu? Mas enfim. Então assim, é por isso que eu penso que é um dos motivos pelos quais o libertarianismo não tem sido levado muito a sério, né? Porque ao invés de informar, fica nessa degladiação interna, né? É normal? Pode até ser, mas eu penso que há momentos que falam assim, tá, as pessoas precisam disso, vamos levar essa ideia de liberdade primeiro, entendeu? É definir prioridades, não pensamento, vamos fazer isso para o bem de todos, não, porque isso sempre vai ser uma merda, entendeu? Mas assim, tá, vamos explicar o que é, né? Se a pessoa fala, sou libertino e tudo mais, você sabe o que é libertino? Você sabe o que é libertarianismo? Começar a questionar um pouco também, né? E ao mesmo tempo, assim, procurar aplicar isso na própria vida, tipo, o que eu posso fazer para gerar uma ideia de liberdade, né? Como é que eu posso viver sem um Estado, né? O que eu vou fazer, o que eu posso fazer de imediato na minha vida para não precisar desse parasita, né? E assim, eu penso que essa comunidade, né, esse ambiente libertário é muito extenso, entendeu? Ele é muito, justamente por pregar a descentralização, né? Há muitas fontes de informação de diversos cantos, entendeu? O que é muito bom, né? Diga-se de passagem, porque você consegue aprender sobre várias coisas de diversas maneiras possíveis, né? Não adianta você falar, eu levanto a bandeira do Bitcoin, se você não sabe muito bem como aquilo funciona, né? O porquê que aquilo é descentralizado, como é que aquilo pode ser transformado em moeda, entendeu? E eu particularmente, assim, eu já abri o documento oficial do Bitcoin, né? Aquele que foi escrito, né, por Sakamoto. E cara, aquilo é difícil pra porra pra entender, entendeu? É muito difícil, não é uma coisa simples assim, vou aprender sobre Bitcoin, pronto, já aprendi. Não é assim, sabe? Como é que funciona? Apesar de ser um documento de certa forma curtinho, ele é complexo pra caramba pra entender. Essa tá a dificuldade, entendeu? Você pode até tentar entender de uma forma ideológica, que é o que muita gente faz, né? Mas eu acho interessante você entender, por exemplo, de uma forma mais profunda, né?
para evitar, por exemplo, que falam que evitar as certas falácias, como por exemplo, isso gasta muita energia, entendeu? Gasta energia demais, né? Ou em coisas baratas, como por exemplo, o FBI quebra Bitcoin. Não, ele não quebrou Bitcoin, né? Como existem inúmeras fontes, né? Muitos canais libertários falaram sobre esses dois mais recentes momentos, né? Outra coisa também, não adianta nada você falar, eu sou a favor do homeschooling. Por que você é a favor do homeschooling? Não sei, né? Para não ter que ir para a escola. Não é bem assim, entendeu? Não é uma questão, não é uma questão só do ensino, é uma questão de liberdade dos pais. Ou seja, não adianta só levantar as bandeiras das pautas libertárias. É preciso entender o porquê, entendeu? Só que é o seguinte, nessa briga de facções, o que não deixa de ser, né? Porque o cara porque é isso que basicamente os fãs ficam fazendo, né? E agora eu me perdi no pensamento. Mas enfim, entendeu? É preciso agir de forma ética, de forma eticamente coerente, entendeu? Porque senão o que acontece? Você vai falar com as outras pessoas sobre isso, aí você começa a indicar certos canais ou certas, né? E a pessoa se depara com essa infantilidade, com essa criancice, né? Eu não duvido nada que há pessoas que evitam ser chamadas, que não querem ser chamadas de libertários, não querem ser chamadas de ANCAP, justamente por causa dessa briguinha infantil, entendeu? É por isso que é o seguinte, pra mim, né, agora eu vou falar nomes, mas assim, pra mim, eu consigo tanto concordar com o For quanto com o Rafael do Ideias Radicais. Eu consigo concordar com coisas do Porto quanto com coisas do Cogos. E tudo bem, sabe? Eu filtro que tem vezes que eu penso que falo assim, mano, ele falou merda? Ele falou merda. Mas assim, por exemplo, quem me apresentou o libertarianismo foi o próprio Hyde. E eu comecei também a ver também um pouco do Cogos, né? Foi aí que eu comecei também a ver um pouco do For, entendeu? Nesse meio tempo, eu comprei livros que o Hyde sugeria, entendeu? E que eu achei fantásticos, né? Aliás, o primeiro livro libertário que eu li, aliás, tecnicamente é um livro liberal, que é As Resistões do Ludwig von Mises, né? Que é a base do pensamento libertário, praticamente, né? Um outro, que é o A Lei, do Frederic Bastiat, né? Tem uns outros também que eu adorei ler, que é o Boundaries of Order, né? Que também fala um pouco do quesito da propriedade privada, né? Isso em conjunto com o Not So Wild Wild West, que, como eu sou super fã da história americana, né, é um livro super enriquecedor para mim. Toda vez que eu leio, eu gosto de que eu tô lendo. O problema é que eu não tô tendo tempo, que é uma outra história, né? Mas enfim, saindo um pouco do que eu leio assim em livros, né? Uma outra coisa que eu também tava adorando aprender
sobre as próprias criptomoedas, como elas funcionam, né? Para justamente rebater aquele ponto de assim, ah, isso é uma bolha. Ah, tá vendo? Caiu, aí a bolha estourou. Não, não estourou. Tanto que tá subindo de novo, né? Como é que funciona o mercado de ações, por exemplo, né? Que eu acho super interessante essa questão de compra e venda de ações, de fazer o próprio dinheiro render alguma coisa, né? É, como é que se monta uma carteira de investimentos? Como é que se monta uma carteira de criptomoedas? Entendeu? E, e é isso, sabe? É, é aquilo, é o que eu penso. Enquanto que nós libertários continuamos degladiando a nós mesmos, assim, transformando a própria cobrinha, né, da bandeira de Geisten, é, em uma Ouroboros, né, vai ser complicado, né, vai ser complicado. É, a gente levar essa ideia pra quebrar muitos tabus, né, eu detesto a página, mas assim, é preciso primeiramente quebrar certas ideias preconcebidas e preconceituosas com relação ao libertarianismo, né? Porque a pessoa, quando ela começa a namorar o libertarianismo, né, começa assim, a se interessar pela ideia de falar, mano, vamos acabar com o Estado e vamos resolver nós aqui, né? Ah, aí a pessoa começa a frequentar certas meios libertários, principalmente nas mídias sociais, e acaba vendo uma galera que só quer zoar, que só quer, né, que fica falando um monte de merda, que fica. Que não leva as coisas a sério, entendeu? Não leva a ideia muito a sério e tudo mais. É, começa a ficar, sei lá, pegando a imagem do youtuber que ele discorda e começar a zoar em cima, entendeu? Ou o cara que começa a entrar em comunidade, por exemplo, em comunidade, em grupos de esquerdista, né, de gente de esquerda e começa a zoar, ou entrar num grupo, ou começar a falar assim, o pessoal, a maior parte da minha família é bolsonarista, vou zoar também, entendeu? Vou zoar e tal, assim. Isso só vai fazer mal, né? Porque é aquilo que eu penso que já comentei, né? As pessoas, quando estão numa faixa, é, ainda que sob o domínio de um Estado, elas tendem a pensar daquela forma do Estado. Então, assim, e aí qual é a forma do Estado? O coletivismo. Né? As pessoas começam a pensar de uma forma mais coletiva. Então não demora muito para a pessoa falar assim, não gosto. Eu acho que eu não sou libertário, porque eu não ajo dessa forma. Não ajo dessa forma que é infantil, por assim dizer. Né? Entendeu? E aí essa pessoa fala para outra, fala assim, olha, nossa, você é libertário, e começa já aquele pré-julgamento, sabe? De achar que todo libertário age daquela forma, né? Quando na realidade isso é só uma galerinha mais infantilizada mesmo, entendeu? Mas é o que eu falei, é o que eu falo, gente. A beleza de ser ANCAP, né? A beleza de ser libertário é justamente você não precisar de líder, né? Você começar a exercitar um pouco da própria crítica, um pouco do próprio pensamento autônomo, sabe? Você saber pensar por si mesmo.
você começar a aproveitar a sua própria individualidade, entendeu? Porque não adianta nada você pregar pela individualidade, sendo que você pregar a individualidade se você não sabe expressar ela, expressar a sua própria, entendeu? E acabar concordando com meia dúzia sei lá, com meia dúzia só para fazer parte de um grupo, né? Às vezes eu até entendo, tá? Porque quando a gente tá numa fase da vida, a gente quer se sentir incluído, a gente quer se sentir é, procurar coisas em comum para formar amizades, para formar alguma coisa que possa ser mais duradoura, né? Só que também é nisso, jovem faz muita merda. Desculpa falar, mas entendeu? E umas merdas do jovem é transformar qualquer gente em ídolo, entendeu? Ou não é à toa que com muita gente que é grande no YouTube, que não mudou até hoje de conteúdo, é justamente pra isso, entendeu? Porque eles gostam dessa fama, né? De ser, né? Aliás, tem muita gente que faz o que eu digo e não faz o que eu faço. É exatamente esse o problema da criação de líderes no âmbito digital, né? Essa hipocrisia, essa coisa incoerente, entendeu? Mas enfim, como eu tava falando, o lado, a beleza de ser ANCAP é justamente isso. É você saber, quando você olhar uma notícia, você saber o que você está criticando, né? Você não se pautar simplesmente na opinião de outras pessoas, sabe? Eu penso isso, mas de onde você tirou isso? Do canal tal, entendeu? É, ou por que que se for vou criticar esse youtuber que ele tá falando muita merda. Tá, ele falou, tá falando muita merda, mas explica o porquê que ele tá falando merda. Simples assim, né? Não é só mas pensando bem, assim, porque tem certas coisas, né, agora que eu tava pensando, que realmente demoram muito, né? Na criação de um argumento demora muito, precisa ter muita bagagem. No meio de uma discussão é muito complicado, por exemplo, né? Mas eu penso que na análise de notícias, por exemplo, né, ou na hora que for ver, depois que ver um vídeo, talvez informativo no YouTube sobre questão X ou Y, isso é válido, mas não para você exportar para as outras pessoas, tá? É para você mesmo, para crescimento, né? É você pegar aquilo que você recebeu e falar assim, isso para mim adianta, para mim não, entendeu? E aquilo não. Simples assim. Você não precisa ficar criticando o cara o tempo todo. Você não precisa ficar comentando a sua ideia o tempo todo, né? Ficar levantando bandeira o tempo todo, né? Se se você sentir amor por esse movimento, né? Por esse meio libertário e quiser fazer uma tatuagem, bom pra você, sabe? Mas não fica. Mas eu penso que você entrar o tempo todo em um Facebook da vida, em um grupo de WhatsApp da vida, pra ficar refutando as pessoas o tempo todo, é perca de tempo. Entendeu? Por que você quer refutar? Só pra enaltecer seu ego? Né? Esse, aliás, foi um dos motivos pelo qual eu evito entrar em muitos, que eu meio que abandonei certas redes sociais, né? O Facebook é um exemplo, né? Eu raramente entro no Facebook, no meu Facebook pessoal, né? Porque é perca de tempo. Você acaba perdendo muito tempo
né? E eu assim, agora eu vou falar um pouco da minha vida, tá? Mas assim, como eu tava morando com meus pais, né? No começo do ano, eu passei por uma crise na minha família que, dedi- né? Precisou um pouco da minha atenção, né? Eu não tinha tempo para entrar, né? E assim, eu não senti falta. A realidade é essa, entendeu? Eu não tô falando que comigo vai ser, com outras pessoas vai ser igual, é uma coisa assim, mas é bom começar a repensar um pouco não da utilidade, tá? Porque as redes sociais, assim, ela é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que você perde muito tempo com ela, você ganha muita coisa, pode ganhar muita coisa com ela, se saber aonde e como se comportar. Aonde procurar e como se comportar. Porque como eu falei, o conhecimento de meio libertário, dos meios libertários, da conexão com é descentralizado, né? Existem várias formas. E, e uma das ferramentas utilizadas para dessa descentralização, né, é justamente as redes sociais, né? Um dos pontos positivos, por exemplo, das criptomoedas é a descentralização, né? Não tem ninguém para falar o que você pode e o que você não pode fazer com ela, né? Da mesma forma, não tem a mesma forma que, por exemplo, as redes sociais tentam minar esse tipo de coisa, elas não conseguem em sua plenitude, porque sempre vai ter alguém que vai escapar, né? E isso é ótimo, entendeu? Porque mais gente mais gente vai conseguir buscar, mais gente vai conseguir aprender e mais gente vai conseguir aderir a ideia sem precisar ser imposta ou sem precisar é, ficar se refutando o tempo todo, entendeu? É, uma outra postura que eu meio que não gosto, que eu particularmente fico meio com o pé atrás no libertarianismo, assim, apesar de eu adorar essa ideia descentralizada, adorar assim aprender sobre as coisas, sobre esse novo mundo que o libertarianismo, que o anarcapitalismo me trouxe, né? Mas uma postura que eu percebo muito em muitos ANCAPs, assim, é, ANCAPs libertários, tá? Eu não estou fazendo distinção, apesar de existir. Um dia eu vejo se eu explico direitinho. Mas enfim. Uh, é justamente o fato de assim, nós temos a verdade e nós precisamos buscar as pessoas, falar para as pessoas. Entendeu? Não. Você não precisa o tempo todo ficar criando, buscando seguidores o tempo todo, né? Porque assim, é um dos princípios até libertários, né? É você deixar que a pessoa venha atrás. É você deixar que na hora que você estiver conversando com a pessoa, de uma forma harmoniosa, sem conflitos, né? Você fazer a pessoa pensar, você conseguir fazer a pessoa pensar, o que já é difícil, tá? O que já é de certa forma um pouco difícil, né? Aí a pessoa vai atrás, você indica e fala assim, ó, uma leitura que eu indico é essa, um canal que eu indico é esse, mas com ressalvas. Há uma enorme diferença de você chegar pra pessoa e falar assim, não, você tem que se tornar libertário. Calma, pera lá. Entendeu? Porque nessa atitude, isso se caracteriza de uma atitude de certa forma arrogante, o que é um outro estigma na imagem libertária, na imagem anarcocapitalista, né? Mesmo porque a palavra anarcocapitalista ele já traz uma coisa que assim as pessoas já não entendem de cabeça, porque a palavra anarco ela é muito associada à bagunça, à desordem,
entendeu? E capitalista, né? Ele advém de uma... as pessoas têm aquela coisa cristalizada, aquela coisa intrínseca, de que capitalismo é aquela ideia marxista que se dá ao termo. Que defende uma busca pelo lucro. Quando na realidade não, como eu já falei no episódio sobre capitalismo, não é bem assim que a banda toca, entendeu? Não é essa coisa, esse bicho de sete cabeças que falam, esse demônio, né, que fala, entendeu? Então assim, é... se, os no... se na falta de uma ideia de um nome melhor, né, o que eu também não me importo, tá? Nome também pra mim é uma coisa meio questionável, né? Essa necessidade, né? É preciso ir com calma, né? Também se ficar falando, por exemplo, que eu sou libertário, eu sou anarcocapitalista, que não sei o que, a pessoa já não vai entender. Isso é fato, entendeu? Então assim, uma característica que eu penso que falta um pouco no meio libertário é ser discreto, né? Ser discreto, entendeu? Você não ficar falando por aí. Se alguém falar assim, se por acaso cai no imposto é roubo. Por que imposto é roubo? Porque é o resultado de uma... O imposto é o espólio de uma... causado por uma força coercitiva, que é o Estado. Entendeu? É começar a debater ideias, não identidade, né? Aí você fala assim, por que a propriedade privada deve ser defendida? Primeiro, explicar o que é propriedade privada, né? É que assim, eu até entendo que todo esse processo ele pode até ser difícil, pode ser demorado, pode ser custoso, né? Mas por que ele é necessário, né? Porque assim, o problema é que as pessoas não estão muito dispostas a ouvir. Se a pessoa não estiver disposta a ouvir, o debate não adianta, o debate ou a conversa não adianta nem começar, né? Porque a pessoa não vai querer ouvir, vai querer entender tudo minimamente, né? Mas no momento que você começa a falar de uma forma mais pacífica, por assim dizer, né, sobre liberdade, né, e não sobre anarcocapitalismo, sobre libertarianismo, sobre isso, sobre aquilo, entendeu? A pessoa vai começar a se interessar, entendeu? E a pessoa vai começar a falar assim, tá aí, é uma coisa que eu pensava, né? Particularmente foi assim que eu comecei a falar, a pensar de uma forma mais libertária, né? Como já devem ter percebido também, e isso foi em conjunto com um ensinamento mais filosófico que eu já tinha anteriormente, né? Que a propósito foi onde eu aprendi a ser discreto, né? Mas assim, mais uma vez eu repito, eu não sou detentor de toda a verdade, de toda, né? Eu apenas falo de coisas que eu tenho conhecimento, né? Busco ou da forma como eu penso, sem muito ligar para a opinião alheia. E essa é a minha.
né? E porque assim, eu detesto esse tipo de eu detesto esse tipo de argumentação de velho paia, mas enfim, eu já fui comum, né? Eu já olhei pra galera que falava assim, pra aquela conversa que falava assim, vamos socializar, né? Vamos dividir essas riquezas aí, né? Só que se tem uma coisa que eu sempre tive em mim, foi uma visão meio crítica, né? Eu não eu às vezes eu não vejo que foi fruto do meu pensamento, da minha educação ou da, né? Mas eu comecei a falar assim, tá, mas e por quê, né? Foi aí que eu segui o passo natural de quem começa a se questionar, que é se tornar liberal, né? Falei assim, mano, se eu ir lá a cada 4 anos, a cada 2, 4 anos, votar, e sempre aparece uma galera que não quer, que tem feito muita merda, então a gente diminui essa merda aí, né? Que também é o que eu falei, é o basicão do liberalismo, né? Só que é aquilo, eu, quando eu comecei a entrar em contato com ideias um pouquinho mais, né, com ideias um pouquinho mais radicais, né, não querendo citar o canal do Rafael Lima, né, eu comecei a falar assim, se diminuir não adianta muito, vamos acabar com essa festa, entendeu? E assim, eu não, como podem ver, né, eu tô usando eu como exemplo, mas assim, não se faz isso do dia pra noite e nem de uma hora para outra, né? Eu penso que o pensamento libertário, né, ele deva ser expresso de uma forma a conta-gotas, de uma forma aos poucos, né, e não pedir pro cara ler de uma vez só o Ação Humana, né, que é um livro assim, é um livro bom, eu não cheguei a ler, né, mas como eu já me, me familiarizei um pouco com a própria escrita do Mises, né? Só que é um livro, só que eu vi a grossura do livro assim, é meio desanimador, né? Tá ali com O Senhor dos Anéis, que é também, aliás, um bom livro. Então, assim, eu eu penso que as virtudes de um libertário, de um autêntico libertário, é justamente buscar ser discreto, né? Você não sair o tempo todo querendo levantar bandeira ou colocar na testa eu sou libertário, né? Isso estou falando de uma forma exagerada, né? Sab, saber quando é, ter a noção de quando as pessoas estão abertas para as novas ideias, né? Tirar um pouco daquele sentido assim, de tipo, vou querer arrumar treta, entendeu? Porque, porque querendo ou não, assim, apesar de ser um ambiente coisa, mas pode ser, eu posso estar errado também, que essa, essa vontade de querer sempre refutar as pessoas, de sempre querer botar as suas ideias como uma verdade absoluta, querendo ou não, é uma forma de agressão, né? Mais sutil, mas entendeu? E assim, é aquilo que eu já falei, um libertário ele não precisa disso, ele não precisa correr para isso, não precisa ficar se afirmando o tempo todo, né? Uh, em, e outra e outra e outra virtude seria tipo aprender para início de tudo, a colocar na própria vida, a seguir aquilo que ele acredita, né? Aquilo que ele que ele aprendeu, aquilo que ele, né? Porque o que acontece é o seguinte, quando a gente aprende,
que a riqueza ela se deriva de a riqueza em si ela se deriva de trocas voluntárias, por exemplo, a gente começa a não também a começar a pensar duas vezes antes de gastar. Por mais que o dinheiro seja estatal, né? A gente começa a pensar muitas vezes antes de gastar com qualquer bobagem, né? Talvez assim comece a gastar, por exemplo, num livro sobre libertarianismo, sobre, sei lá, num livro sobre do Hans Hermann Hoppe, né? Eu já ouvi Hoppe, já ouvi roupa, enfim, não tô aqui para discutir pronúncia, né? Sobre a democracia, o Deus que falhou, né? Ou sobre a ação humana, ou sobre o que o governo fez com o meu dinheiro, né? São livros básicos assim, né? Ou assim, ou um livro sobre Bitcoin, entendeu? Esse é um, aliás, esse foi um conselho que eu sigo que eu que eu vi no canal do Hyde, que o Hyde falava e que eu sigo até hoje, né? Porque eu penso que vale muito a pena, né? Que é o quê? É você gastar dinheiro, né? Antes de partir por uma ideia nova, aprenda sobre aquela ideia, né? Antes de gastar dinheiro com Bitcoin, compre um livro sobre Bitcoin. É o primeiro investimento que você faz, né? Antes de investir seriamente, compre um livro de investimento, né? Enfim, ou antes de querer fazer um game, sei lá, né? Porque a minha área é mais essa parte, ultimamente tem sido mais essa parte de games e tudo mais, né? Antes de querer fazer um game, compre um curso sobre games, né? É o primeiro investimento, é o primeiro investimento sensato que você faz, né? Não é a questão de ficar guardando dinheiro para você enriquecer, não, né? Como a gente já pode ver num, num, num episódio que eu ainda vou falar, né, no momento que eu estou gravando esse episódio, eu ainda não gravei, num episódio sobre a lei da atração, né, que sim, eu vou fazer, né, o dinheiro é uma energia e ele precisa estar em constante movimentação, né? Da mesma forma, ele é um produto, né? Do modo material, ele, né, depende muito. Mas enfim, não é essa a questão. Então, assim, quando a gente aprende sobre libertarianismo, sobre anarcapitalismo, a gente começa a aprender essas sabedorias que a escola não ensina, né? Como gastar de forma mais consciente, né? O que fazer e o que não fazer, né? Começar a pensar sobre decisões na vida em si, né? Por exemplo, o cara vai começar a medir um pouco se gastar dinheiro com certo vício vai ser bom para ele ou não, entendeu? Que ponto, por exemplo, ele está sendo autoritário, qual ponto que ele não está sendo, entendeu? E é dessa forma que, assim, que você acaba divulgando um pouco das ideias de liberdade, da profunda liberdade, né? Não é a liberdade que é falada, que é só falada da boca para fora por muitos anarcotins, por assim dizer, né? Muitos libertins, né? É de fato a liberdade, é quando você começa a vivenciar essa liberdade, né? A liberdade de escolha, né? Não adianta, como eu falei, não adianta nada você divulgar que as pessoas precisam ter liberdade de escolha se você não possui nem sequer a consciência disso, nem a experiência disso. Não adianta, porque a primeira coisa que a pessoa vai questionar é justamente isso. Como é que você vai falar, por exemplo, de querer que as pessoas
Porque infelizmente é isso, as pessoas procuram primeiramente a autoridade, o quesito de autoridade, né? Ah, você está falando de liberdade? Ótimo, mas por quê? Por que você está falando de liberdade se você não aplica? Entendeu? Em que forma que isso te ajudou? Entendeu? Qual a experiência que você tem naquilo? É uma merda, mas assim, as pessoas, essa vai ser uma das primeiras argumentações que as pessoas vão, né? Que as pessoas vão querer, que as pessoas vão perguntar. Mas assim, essa é a forma como eu penso, né? Como eu reflito sobre a minha posição filo, social e política, né? E para mim tem feito muito sentido, né? É aquilo. É, eu não gosto de declarar que eu possuo a verdade. E assim, é uma reflexão que eu faço e que eu exponho. Se a pessoa querer aceitar, ótimo. Se não, assim, é, né? Que bom pra ela, ou sei lá, ou que pena por ela, né? Eu também, eu não posso viver a vida dela também, entendeu? Mas é isso. Eu já falei demais, né? Já estamos com quase uma hora de eu falando. Mas esse é um assunto que eu tenho percebido, né? Que é uma coisa que eu tenho percebido não só no Twitter, mas no Discord, talvez no Facebook, né? Em várias redes sociais assim. E que é muito perigoso no sentido mais a longo prazo, né? Eu já percebi que eu não sou o primeiro a fazer esse tipo de análise, né? Ah, há outros libertários também que estão começando a alertar sobre esse coisa, né? Só que infelizmente, né, são canais sempre de pouca audiência, como o meu, né? Querer, os grandes, né? Como os caras que eu já citei, eles não conseguem enxergar esse tipo de coisa, né? Ou não fazer uma autocrítica com relação a esse tipo de coisa, o que é uma pena, né? Eu particularmente penso que essa ideia tão linda de liberdade, né? De liberdade do micro para o macro, como é o do libertarianismo, né? É você partir da liberdade individual para a liberdade de uma sociedade, né? Da liberdade como da liberdade como sei lá, como uma coisa, como uma característica da sociedade, né? Humana, acabe por fim também sendo descreditada por causa desse tipo de comportamento, né? Que pessoas têm, né? Não vou falar que são todos, seria irônico se eu falar, mas convenhamos que os mais barulhentos, né? São são os que mais gostam de. E da mesma forma, assim, como eu falei, os grandes que têm muitas visualizações, eles não. Não sei se eles estão conseguindo ter essa percepção, né? Se eles estão conseguindo parar para analisar esse ponto, entendeu? O né? E por não enxergarem, eles não conseguem explanar pro próprio público, né? Entendeu? E que é justamente o gado,
né? Infelizmente é isso. No libertarianismo também existe gado, entendeu? E muitas vezes assim, como em qualquer outro lugar, é uma manada que não perdoa, né? Eu queria ter uma palavra melhor, mas enfim. Eu acho que a expressão ficou mais simples. E. E assim, gente. ahn, o Estado, ele tá caindo. O Estado está acabando, né? E eu temo que a ideia de liberdade, essa ideia de que talvez possa ser até uma, uma esperança para, sei lá, às vezes um futuro melhor, para para cada indivíduo, né, possa morrer junto, né, possa murchar, que nem muito parecido com o que aconteceu na Argentina, né, porque reza a lenda, né, dentro do meio ANCAP, do meio libertário, que quando a Argentina estava saindo de uma crise foda, né, de uma crise econômica complicada, Mises foi lá, fez a palestra que deu origem ao livro As Seis Lições, né, fomentou uma ideia de liberdade, uma ideia nova de liberdade. E só que com os tempos, por conta de uma certa mentalidade estatal, a ideia meio que murchou. E hoje são raríssimos os argentinos, assim, que possuem, assim, são verdadeiros achados, né, argentinos ou pessoas que têm essa mentalidade estatal, né? Quando eu falar estatal é sem o Estado. Mas enfim, por isso aí, por esse episódio é isso, né? Como sempre, me sigam no Twitter, né? Que é onde eu sempre posto coisa. Eu reativei um antigo blog meu, né? Que pode ser que quando tiver algum tempo pra parar pra escrever, né? Mas já tem textos lá, textos antigos meus, né? E que é o conexãoanarconoob.wordpress.com, né? E quem estiver ouvindo pelo YouTube, né? Deixa de se inscrever, dá like, né? E é isso. Agradeço a paciência, né? Acho que é a primeira vez que eu faço isso, né? Eu agradeço a paciência, né, de terem ouvido até aqui. Um forte abraço e até mais.